A visão para essa semana que tá mais curta, tem gente aqui perguntando, né, como que tá a tua visão essa semana para Vale, principalmente mineradoras, que a gente estava falando aí um pouquinho sobre a questão do minério. Vamos lá, vamos começar aqui. Então, já vou começar mostrando os gráficos, que fica melhor, né? Você já conhece a minha cara feia mesmo, então vamos lá para o gráfico, não vamos nem perder tempo. Começando primeiro com o Ibov, né? O Ibov, galera, eu até comentei na sexta-feira, comentei no Morning Call de hoje, né? Na segunda eu não fiz. Ele deixou sexta-feira um padrão muito, muito feio, né? Apesar da alta forte que ele teve. Como eu trabalho com FIBO, é uma ferramenta extremamente confiável. Vocês que já me acompanham aqui há 4 meses têm visto os alvos sendo atingidos. Tudo que a gente vem desenhando aqui, projetando, vem sendo cumprido à risca, né? Então não tem por que nós não acreditarmos nessa ferramenta. Então, o que aconteceu na sexta? A gente rompeu este topo aqui e o momento desse topo, né? Apesar da gente ter perdido este fundo com essa baita violação, a gente continuou se segurando aqui nessa retração de 61,8, tá? Retração essa que, conforme eu comentei, era dessa perna de alta, né? Onde nós tivemos 3 dias de forte alta, né? Paramos aqui na retração de 50, que era desta perna de baixa, ou seja, essa perna de baixa foram 26 dias. Em 3 dias a gente limpou metade desses 26 dias, né? Um mês de pregão a gente limpou em 3 dias apenas, um excelente sinal. E aí nada mais do que saudável, necessário, né? Apesar de segurar nos 50, sempre a possibilidade de retomada da tendência de baixa, nada melhor do que uma correção para fazer um fundo mais alto que o anterior e assim a gente ter o nosso tão desejado pivô de alta para entrar comprado com menos receio, tá? Não temos até agora nenhum pivô de alta. A chance que a gente tinha de ter o pivô de alta era, depois que corrigiu aqui no 61, a gente subisse e rompesse esse topo. Isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente parou na média de 20 e voltou a cair. Nessa hora, ficou um padrão de triângulo, inclusive, que foi rompido por esta barra vermelha. No dia seguinte, fez um pullback de livro. E aí a perda deste fundo sinalizaria a possibilidade de vir perder este fundo. E acabou que não aconteceu. Pelo contrário, o mercado deu uma belíssima de uma recuperada, tá? Nesse dia aqui, voltando para dentro, né? Para cima da retração de 61,8. Falei, beleza, então estamos no páreo ainda, para uma retomada de alta. E aí, na sexta-feira, né, de novo, ele rompe este topo, aí seria, né? Um pivôzinho de alta aqui dentro, né? O pivô de alta realmente mais bonito, mais clássico, seria o rompimento dos 50, mas justamente aqui no 50 ele fez a máxima e caiu. E aí na segunda-feira ele abriu subindo, foi lá tentar de novo, rompeu de 50 e não conseguiu, devolveu tudo, tá? E hoje agora, ó, ele cravou a mínima aqui nos 38, e segue subindo. Então ainda está no páreo. Agora, a gente sabe que o nosso futuro, né, e não estou falando do contrato V que vence hoje, e a gente já começa a trabalhar no índice futuro no Z, o nosso futuro está ligado umbilicalmente ao mercado americano. Esse que é o problema. Apesar daqui a gente ter esse contexto para aqui fazer esse pivô de alta, tá? Tá aqui, ó, é a retração de 61,8 de todo esse rally dos 93 mil até os 131 mil, então aqui tinha um baita de um contexto, assim como tinha aqui nos 38, tinha aqui nos 50 e tinha aqui nos 61, né? São lugares que eu esperaria um pivô de alta para retomar as compras. Só que estamos há 4 meses em queda. Se formos olhar, né, friamente, sem torcida, sem viés narrativa, estamos fazendo topos e fundos descendentes até agora, tá? Não conseguimos romper este topo para fazer um topo ascendente. Então, um padrão de queda clássica em termos de análise técnica clássica. E para quem usa a média móvel como um GPS, ela está apontando para baixo, a média de 20, que seria uma tendência terciária. A média de 50, que a gente poderia considerar uma tendência secundária, também apontando para baixo. E a média de 200, que seria a tendência primária, ó, ela ficou flat e começa a querer virar para baixo.
Então, a gente está numa tendência, podemos dizer, quase que já primária de baixa, tá? Então, tendência primária de baixa é tendência de mais longo prazo, apesar de já estarmos caindo 4 meses. Mas, na verdade, a gente antecipou essa queda por questões internas nossas, né? Porque o mercado americano continuou subindo, e esse que é o problema. O mercado americano, na segunda-feira, né, quando a gente estava subindo, ele veio também na retração de 50 desta primeira perna de baixa que ele fez, tá? Veio na retração de 50 e, de novo, pela terceira vez consecutiva, ele tentou romper e não conseguiu sustentar acima disso e derreteu. E nesse caso, diferentemente do final da semana passada, ele perdeu a retração de 38, que sugere a possibilidade de vir testar fundo novamente, tá? Vir testar fundo. Por enquanto, agora, o que o mercado aparentemente pode estar fazendo? Está fazendo um pullback justamente nessa retração de 38, tá? E mais um halt na média de 20 e depois voltando a cair. É o que, a princípio, a gente espera. Afinal de contas, toda tendência é válida até ser revertida. Então, aqui, a gente não pode falar de reversão. A gente pode apostar que o SP vai virar? Podemos. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. A gente pode apostar sempre em fundos, né? A única coisa que é sempre uma aposta. Tecnicamente, não tem nada dizendo que é fundo. Então, se a gente vai fazer uma aposta, seja lá por qual razão, fundamento, seja lá o que for, é importante, né, como dizia o Warren Buffett, não entrar com os 2 pés na água, entrar com um só de cada vez, né, para ver se é fundo mesmo. Então, o problema é esse. O SP500, se a gente for pegar o mesmo movimento do índice, do nosso Ibovespa, tá, que a gente fez um rally de 93 ao 131, o SP500, ele agora que ele perdeu a LTA dele, enquanto a gente está trabalhando nesta retração aqui, tá, do nosso movimento de alta, né, enquanto o SP, né, fez esse movimento de alta aqui, a gente também fez um movimento de alta igual, 93 mil ao 131, perdemos a LTA e nós estamos aqui. Esse que é o problema. O SP pode também, né, continuar caindo e vir testar uma dessas retrações. Uma dessas retrações aqui, ó. Ele pode continuar caindo e vir testar uma dessas retrações aqui. E aí, para a gente, esse que é o problema. É a tempestade perfeita, né? Porque a gente já está aqui nessa região. Então, o problema é esse. Mesmo que a gente faça um pivô de alta, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o pivô de alta, obviamente, vai ter seus alvos, podem até ser que eles sejam atingidos, mas se o SP continuar caindo, né, a gente se descolar temporariamente, é como se fosse uma mola. Essa mola, conforme vai se esticando, uma hora chega no máximo a tensão e ela volta com violência. Então, mesmo que a gente descolasse, no caso de queda do SP500, eu não acreditaria nesse descolamento, até porque a gente não tem fundamentos macro nenhum, né, a questão fiscal, a questão de inflação, etc., para continuar os juros subindo, né, a FMI rebaixou a nossa perspectiva de PIB para o ano que vem mais uma vez, ou seja, os próprios bancos também vêm fazendo isso a cada boletim Focus, ou seja, a gente está num cenário bem perigoso, bem ruim, porque a gente vem caindo há 4 meses, enquanto o SP só começou a cair agora, só agora que ele perdeu essa LTAzinha, né? E o SP, nesse caso, ele já tem uma tendência de baixa terciária, uma tendência de baixa secundária, tá? Reparem que essa média de 50 aqui, ó, sempre que ela foi rompida, quando ela estava apontando para cima, deu uma linha de tendência automática. Sempre que ela era violada, voltava depois, ou, na pior das hipóteses, voltava no dia seguinte, né? Ou segurava aqui, como foi esse caso aqui, este caso aqui, tá? Este caso aqui. O único dia que fechou abaixo foi esse aqui, ó, e no dia seguinte voltou para cima. Tá, e aqui também. Mas neste caso, ó, ele já fechou para baixo vários dias seguidos e quando voltou a subir, o que vinha sendo suporte durante todos esses meses virou resistência, né, bem aqui onde houve cruzamento, virou resistência e jogou para baixo de novo. Então a tendência aqui, claro, a gente está numa zona de armadilha, que é essa média de 200 para cima, tá? Essa região aqui é uma região de muita briga,
porque o mercado americano mesmo, ele monitora, né? A Bloomberg volta e meia, ela mostra gráficos com a média de 200, chama atenção para a média de 200 de ativos ou de índices. Então, aqui é uma zona de briga que o mercado vai tentar segurar, porque sabe que a perda disso aqui fica bem feio para o mercado americano. E no nosso caso, infelizmente, interromperia qualquer tentativa de recuperação que a gente possa ter, por mais que a gente tenha caído aí bastante nos últimos 4 meses. Falando da sua pergunta sobre minério de ferro, né? Minério de ferro caiu 5,5% lá em Singapura, minério de ferro futuro. Eu não estou aqui agora com o de Dalian da China, tá? Caiu, agora já vem caindo mais 2,62. Ele caiu ontem. Hoje. Né? Isso aqui já é considerado pregão, dia 13, já é considerado pregão de amanhã. Ele caiu ontem, ó, 5,28 e agora segue caindo 2,70, tá? Então, repare, o minério de ferro, ele veio testar a retração de 61,8 milimetricamente, bateu e caiu. Bateu e caiu, tá aqui na 38. Se ele perde esses 38, a expectativa é que venha buscar esse fundo, tá? Então, estamos numa tendência terciária momentânea de alta e numa tendência secundária de baixa. E primária também já virou para baixo, claro, uma linha mais suavizada, tá? Mas já aponta para baixo o minério de ferro, por questões aí da China, né? Hoje parece que, ontem uma terceira empresa chinesa de imobiliária anunciou aí a possibilidade de não pagar os seus credores e ir à falência, depois da Evergrande, da Fantasia, e teve outra que agora não me recordo o nome. Então, o cenário lá, né, é bem complicado para essa questão imobiliária. Mais 20%. É a Cynic agora. Sim, isso aí. Isso, a Cynic Holdings Group. Então já são 3, né? O trenzinho está aumentando, né? Os dominós estão caindo. E a gente sabe que a China é um país comunista, né? Um capitalismo de Estado, os bancos são estatais, mas tem os shadow banks que não são estatais. Enfim, que a China também não vem combatendo, até porque eles foram uma fonte de financiamento, foi importante para o PIB chinês durante décadas. Mas é uma coisa com menos controle, né? Enfim, a situação chinesa é complicada. A China também está em tendência de baixa de curto prazo, a média de 20, mas ela vem se segurando aqui nos últimos dias, na de 200 e na de 50, né? Segurando a retração de 50 também nessa última perna de alta, o índice de Xangai. Então, se perder esse fundo aqui, obviamente vai causar um impacto grande aí, eu acho que no Brasil, né? A questão lá chinesa, a gente é o maior parceiro comercial. A Vale, em termos de balança de pagamentos, é fundamental, né? Uma das coisas que está acontecendo desde o ano passado é que, não sei se é a Vale, mas enfim, os exportadores não estão trazendo os dólares para o Brasil, porque estão vendo a desvalorização, os juros subindo, estão mantendo os dólares lá fora, levando o Banco Central até antecipar a estratégia de overhead, né, que foi feita ano passado, em novembro, mas o dólar disparou. Mas quando a gente olha o dólar... Cadê o dólar aqui? O dólar à vista tá aqui. O dólar à vista acabou de zerar agora, tá? O dólar à vista, ele tinha acabado de atingir segunda-feira, perdão, esse alvo aqui era o terceiro alvo desta perna aqui de baixo, vou até refazê-lo, eu apaguei agora de manhã, porque uma vez atingido, eu já tenho outro alvo, não precisava mais dele, ó. Ele atingiu esse alvo aqui em laranja, o terceiro alvo, que era essa perna de baixa. Então, eu já apaguei e agora estamos trabalhando nessa primeira perna de correção de baixa, depois que a tendência virou, né, depois que rompeu esse topo. Então, aqui foi o primeiro alvo. Tem segundo alvo aqui em 5,56, 5,57. Lembrando que ele rompeu a retração de 61,8, que nesse caso sempre sugere a possibilidade que ele vai testar topo de novo, que é 5,87. Tá? DXY, que estava caindo forte, deu uma recuperada e agora volta a cair. Quando saiu o CPI americano, deu uma boa puxada, quase zerou. Eu ia falar sobre isso agora com você, André. Ia perguntar justamente se teve alguma oscilação depois da divulgação do CPI aí dos Estados Unidos, que acabou subindo 0,4%.
em setembro, né? Em comparação a Teve agosto. até a gente estava posicionado em índice dólar, até quem usa stop mais apertado foi violinado, porque o mercado virou, mas depois voltou ao normal, né? A gente estava aqui, quer ver? Deixa eu mostrar até a outra aba aqui, cadê? Bom, eu boto aqui mesmo. Deixa eu botar aqui no índice 21. Opa, acabou de cravar meu segundo alvo, que eu passei aqui para a galera no Morning Call. Ó. Eu comentei agora de manhã, né? Eu fiquei online com o pessoal até 10h10, das 8h30 até 10h10. Então, se rompesse esse topo, esses seriam os alvos, tá? Esses seriam os alvos. E aí, acabou de cravar o segundo alvo. Estamos aqui no FIBO de 61,8 desta perna de queda aqui, que foi o pregão de segunda-feira, tá? E foi no segundo alvo, 100%, acabou de cravar, enquanto a gente falava. Acabou de bater lá, se romper, temos esse alvo aqui. Mas nesse movimento aqui, né, a gente estava trabalhando num movimento de compra aqui, e aí, olha só, deu essa violinada, mas depois voltou a subir, né? Então, aquela história, tem que ter frieza. Na verdade, foi até uma falha minha, eu esqueci do CPI, passei ontem o dia todo falando de CPI, vendo as perspectivas, etc. E hoje acabei 9h30, perdi, ou não estava de olho no relógio, perdi a notícia e falei, caramba, o que aconteceu? E o SP500 nessa hora, a mesma coisa, né? Ele também, olha a porrada que ele deu. E aí, ó, ele veio testar, deu a porrada, foi lá no 61,8 e aqui virou, que foi a hora que deu o violino na gente, ou seja, voltou a subir o nosso índice, né? Quando o SP, depois da notícia, depois de 15 minutos de queda, encontrou suporte aqui no 61,8 desse movimento de alta do overnight até a máxima aqui antes da notícia, tá? E agora ele tentou romper aqui, falhou. Na verdade abriu Nova York, acabou de abrir Nova York, ó. Tem 20 minutos, ó. Ou seja, então ele deu uma recuperada aqui antes da abertura de Nova York, o futuro, abriu Nova York e o mercado já zedando lá. E aí, nessa hora que isso pode arrastar a gente junto, quer ver? Pegando o Ibov agora, ó, o Ibov já deixou sombra, tá? Ele estava deixando um padrão bonito, que seria o que a gente chama de engolfo de alta, nesse candle aqui, mas já está desmontando. Mas ainda temos 6 horas e 6 horas e 10 minutos até o fechamento, né? Então, muita coisa pode acontecer, mas agora esse padrão aqui do SP500 já começa a me sinalizar que o SP500 deve virar no diário, ó, deve virar no diário, e se virar no diário, deve arrastar a gente junto. Infelizmente, é fato, né? A gente antecipou essa queda em 4 meses, né? E aí agora o mercado lá fora corrigindo, se vai ser uma correção primária por conta de riscos globais, inflação global, como vem sendo alertado pela própria Janet Yellen, do Exatamente. FMI, a gente até falou sobre isso mundo, hoje, né? Mais cedo, e ela falou, justamente isso. Não, estava ouvindo vocês. Vocês estavam ouvindo, né? Você estava ouvindo? Que é transitório, sim. Mas que os preços não vão desaparecer, pelo menos nos próximos 2 meses, né? A gente não pode esquecer disso também, né? Não, vai demorar às vezes, muito. Tem gente quando fala transitório, a gente não sabe, né? É meio subjetivo. O que é transitório? Quanto tempo leva? Então, tem o Jeremy Powell, se não me engano, na penúltima reunião do FONC, quando ele dá aquela coletiva às 15h30, ele tentou explicar, mas ele não é economista, ele é advogado, né? Até hoje eu não entendo como é que ele foi parar como chairman do Fed, sem ser economista. Mas tudo bem, coisas de Donald Trump. Ele tentou explicar lá várias vezes, gaguejou, ele sempre se atrapalha nessas coletivas, ele tentou explicar o que era o conceito transitório, né? Transitório. Mas resumindo, o que ele falou é o seguinte: transitório não é que que vai durar pouco tempo. Pode durar até, ele até falou, sei lá, mais 1 ano, 2 anos, mas é que transitório que não é permanente, que não vai fugir do controle e escapar, e ir embora o preço, entendeu? E a gente pode lidar com essa inflação acima dos 2%. Isso há 3, 4 meses atrás. Só que hoje, por exemplo, saiu o CPI,
não é o indicador preferido do Powell, ele prefere o PCE, né? Mas saiu o PCI e saiu acima da expectativa, né? O núcleo, o anual, o mensal. Então, os próprios, por exemplo, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, já vem alertando já há uns 5, 6 meses do risco da inflação para os mercados emergentes, justamente porque os mercados emergentes, né, endividados, não tem AAA como os Estados Unidos, como o Japão, etc., tendo que subir juros, a dívida encarece e começa a ter que cada vez pagar um prêmio maior para tomar esse risco, e esse é um risco global de todos os países emergentes, países desenvolvidos, né? André, falando em risco... alta. O Japão anunciou a maior inflação em 13 anos ontem. É verdade. O Japão que todo mundo conhece como o país da deflação. Né? Deflação, exatamente. André, falando em risco, tem uma pergunta... alta em 13 anos. Tem uma pergunta aqui no chat do Peter Santana. A gente estava falando aquela hora da China, né? Você falou lá da terceira, já construtora, que agora é a Sinic. A pergunta do Peter é a seguinte: se na tua visão você acha que existe uma probabilidade da China quebrar, será que existe esse risco? Como que você vê essa situação? Não, quebrar não quebra, né? Não, quebrar não quebra. O que eu acho que está muita gente, desculpa o termo, contando com ovo na bunda da galinha. Todo mundo dizendo que como a China é estatal, né, é banco estatal, que não vai acontecer nada. Né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Até porque 20% do PIB chinês, 22% do PIB chinês é setor imobiliário. Então, por si só, se a China for tentar fazer um soft land, né, que é um termo muito usado com relação à China depois do crash de 2008, como é que a China ia gerenciar um mundo em recessão, se ia ter um soft land ou um hard landing, a China fez o soft land do jeito dela, né, e uma das coisas que ela fez foi através do mercado imobiliário. Então, ela não pode continuar apostando, usando essa ferramenta aí de impulsionar o PIB através de obra de infraestrutura e mercado imobiliário chinês. Inclusive, depois da Golden Week, durante a Golden Week, se falou muito, por exemplo, que o FMI e o Banco Mundial tinham descoberto que os países que estavam sendo beneficiados pela nova rota da seda, né, aquele cinturão que a China está construindo, né, para aumentar a sua influência política no Oriente Médio, ali no sul da China, aqueles países Afeganistão, Paquistão e outros países asiáticos, esses países estavam devendo para a China quase 400 bilhões de dólares e não tinham como pagar. E isso não estava sendo monitorado pelo sistema financeiro, porque a China tinha usado de derivativos do tipo assim, ela emprestou o dinheiro para um país com mais caixa, com mais, sei lá, nota de crédito, né, com melhor rating, que emprestou para esses. Ou seja, foi uma acusação muito grave que logo quando a China voltou da Golden Week, na quinta passada ou sexta, o jornal estatal chinês, né, em inglês, que é para se comunicar com o mundo, o Global Times, estava falando que não era nada disso, que foi tudo transparente, blá, 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 mas são 400 bi que a China emprestou de dólares para países, quase meio trilhão, para países que não têm condição de pagar isso. Então a China vem investindo, e isso no final, que esses países faziam? Contratavam a China para fazer essas obras de infraestrutura. Se eles não têm condição de pagar, a China vai continuar botando grana? Tudo bem, tem uma questão geopolítica aí violenta, a gente está vendo aí a China, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália se estranhando já há meses por conta do Mar do Sul da China, que a China dominou por completo, disse que é tudo dela, e invadindo áreas territoriais navais de vários países, tá? Malásia, Singapura, próprio Japão, construindo ilhas artificiais. Então tem uma questão geopolítica aí que transcende totalmente a questão financeira, né? Mas, de qualquer maneira, a moeda é um instrumento geopolítico, né? E o yuan não se desvalorizou diante do dólar, pelo contrário, né? Então a China está segurando
porque ela vem trabalhando que ela quer que a China seja o país hegemônico até 2049, e para isso o yuan tem que o dólar tem que ser substituído pelo yuan, ou o yuan tem que ser usado como uma moeda alternativa ao dólar, né? Então a China tem um dilema. Como é que ela vai tratar essa questão sem, de repente, atrasar ou atrapalhar os planos geopolíticos de, né, conquista do mundo, né, como a gente poderia chamar, né, da China conquistar aí a hegemonia e superar os Estados Unidos como potência hegemônica global, ou Estados Unidos dividir com a China, coisa que já divide de fato, mas talvez não de direito ainda, né? De direito seria ter que o yuan como uma moeda de reserva no mundo inteiro, bonds chineses sendo utilizado, e agora está tudo isso sendo escrutinado pelos analistas, né? A questão dos bonds, etc. Por exemplo, a China estava ajudando a Evergrande a pagar os bonds para os chineses, mas não para os gringos, né? E aí, como é que vai ser? É um efeito dominó, que já é a terceira empresa já. Fato é que se a China vai resgatar ou não, mesmo que essas apostas se concretizem, ela não vai continuar injetando grana em mercado imobiliário. Como é que ela vai resgatar, né, e continuar injetando, fazendo as famílias continuarem se endividando, né, para comprar um segundo imóvel, coisa que ela já proibiu, mas o pessoal vinha dando um jeito graças aos shadow banks, e 60% do patrimônio dos chineses está em mercado. Se mercado imobiliário, por exemplo, naufragar, por exemplo, os bonds deixarem... Bom, as casas perderem valor, os prédios estão sendo demolidos, destruídos, né, implodidos, a poupança dos chineses. Aí tem a questão também social, como é que a China vai lidar com isso, né, de revolta popular, sei lá. Tem a questão de Taiwan, né, nessas horas, quando um país está com a faca no pescoço, né, está com um problema social, problemas internos, o patriotismo sempre é a maneira de unificar a população, né? Então, Taiwan está aí, é uma situação de estresse grande aí da China com os países de língua inglesa, né? Enfim, as cartas estão na mesa, Paula. Eu sou um cara cético, o pessoal confunde isso com ser pessimista. Não, eu só não conto com ovo na bunda da galinha, só isso. São 20 anos operando, não dá para operar. Fazer aposta com experiência, dinheiro, né? Dinheiro da minha mulher, dos meus filhos, cara. Eu não posso jogar fora. Exato. Não é jogo isso. Né? Isso é melhor ganhar menos do que perder dinheiro. Ou então até deixar de ganhar do que perder. Mas você é muito bundão falando isso. Então vai para a poupança. Não é isso, gente. É que mercado financeiro é para profissional. E os profissionais quebram. Né? Então a gente tem que ter no mínimo, um comportamento de profissional se a gente quer gerir o nosso próprio dinheiro, né? Com certeza. Ser profissional não é ser Alice no País das Maravilhas, achar que não, caiu, comprou, vai dar sempre certo. Não é assim que funciona.